Você mencionou anteriormente que os Estados Unidos estavam pressionando fortemente para que Suécia e Finlândia abandonassem sua neutralidade. Novamente, eles foram neutros durante toda a Guerra Fria, e seus militares, especialmente na Suécia, tendiam a querer a adesão à OTAN, mas tanto a população da Suécia quanto a da Finlândia sempre, bem, a maioria não era a favor. Como foi? Nós sabíamos disso e começamos grandes esforços. Eles ainda estão em andamento em países como... Quando começou e como esses esforços foram feitos? Começou em 2002. Começou no meu governo e começou com força total com Jens Stoltenberg. Queríamos que Jens Stoltenberg fosse o novo secretário-geral da OTAN. E estávamos absolutamente comprometidos com isso. Por quê? Porque sabíamos que ele era o nosso homem. Sabíamos que ele faria o que queríamos que ele fizesse. Sabíamos que ele estava em sintonia conosco sobre a expansão da OTAN. Estamos falando de, eventualmente, provavelmente todo o país que consideraríamos geograficamente parte da Europa. Não importa o quão pequeno, quão criminoso, quão antidemocrático, cada país da Europa iria se tornar membro da OTAN. E precisávamos de um jogo totalmente novo em relação àqueles que resistiam, seja por neutralidade ou simplesmente porque sua população não queria ser membro da OTAN. Então, começamos a fazer o que chamamos de revoluções coloridas. Elas eram orquestradas dentro dos próprios países. Cada país tinha seu pacote, e esse pacote consistia de tudo, desde organizações não governamentais até organizações quase governamentais e governamentais, além de visitas políticas de senadores e representantes. Isso era uma parte importante da campanha. E eles concentraram todas essas ações, clandestinamente e abertamente, como as visitas de delegações do Senado e da Câmara, nas pessoas dentro do país que queriam cumprir nossos desejos, que queriam que seu país fosse membro da OTAN, não importando há quanto tempo fossem neutros, talvez, como no caso de alguns escandinavos. Eles queriam que seu país fosse um vassalo dos Estados Unidos para ganhar as estrelas nos ombros, os tanques, os F-35 e todas as outras coisas. E foi muito bem sucedido. Na minha opinião, só fracassamos com 1 ou 2 países que estavam no topo da nossa lista de alvos. Principalmente porque, e isso é um palpite meu, o legado comunista não era como nos outros países que estiveram atrás da cortina de ferro. Nem era algo que assustasse os escandinavos ou outros países que não estiveram atrás da cortina de ferro. Em 1 ou 2 países, isso aconteceu. E houve uma recepção realmente calorosa para a adesão à OTAN. Em outros países, não. Eu diria que Viktor Orbán, na Hungria, e talvez a Eslováquia, são 2 desses países onde não havia esse sentimento de estivemos sob o jugo da União Soviética. Agora não queremos ficar sob o jugo dos russos, porque eles não são diferentes, só se chamam de outra coisa. E não queremos isso. E isso fez com que a Polônia, por exemplo, e outros quisessem ser membros da OTAN, quisessem desesperadamente ser membros da OTAN, quisessem ser membros dominantes da OTAN. Alguns desses outros países não quiseram. Então perdemos em alguns, nos quais tentamos isso, mas tentamos em todos eles. Funcionou muito bem em Montenegro, funcionou muito bem na Albânia. Eu disse ao Powell, por que queremos estados criminosos na OTAN? A Albânia é um estado criminoso. Montenegro rouba mais automóveis do que são roubados nos Estados Unidos. O que diabos estamos fazendo? Como eles podem passar nos critérios de credenciamento da OTAN para serem membros? Eu não sei, ele disse. Mas nós fizemos, nós os trouxemos e orquestramos essas campanhas para conseguir o que eu chamo de tiranias da minoria. Encontramos a minoria política, não a maioria política, que queria a adesão à OTAN, queria desesperadamente a adesão à OTAN, e apoiamos isso ao máximo. Compramos jornais, compramos revistas, compramos artigos. A mesma coisa que fizemos na Itália em 1948, quando não queríamos que os comunistas fossem eleitos.
Compramos o governo italiano. Compramos o governo iraniano em 1953. Compramos o governo em, onde foi mesmo, Guatemala em 1954 e assim por diante. Bem, isso foi muito mais sofisticado. Não são agentes da CIA propriamente ditos fazendo isso. São campanhas orquestradas pela CIA, que são conduzidas por organizações não governamentais, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente. É o que usamos na Geórgia, por exemplo. É o que estamos usando agora na Geórgia, tentando fazer com que o governo atual se mantenha na liderança política e depois tentando tirá-los do poder. E estamos tentando trazer de volta o governo que estava lá antes, porque são eles que querem, você sabe, enfrentar a Rússia, ser membro da OTAN e assim por diante. Mas o governo que está no poder agora é muito equilibrado. Eles querem um bom relacionamento com a União Europeia, um bom relacionamento com Washington, um bom relacionamento com a OTAN e um bom relacionamento com Moscou. Nós não gostamos disso. Então, estamos tentando derrubá-los. É assim que fazemos negócios hoje em dia. Não agimos diretamente. Agimos por meio de ONGs e outros, que, como eu disse, às vezes sabem o que estão fazendo e às vezes não. Os ligados ao Instituto Republicano geralmente sabem. E eu suponho que o National Endowment for Democracy seria uma dessas ONGs-chave. Essa é grande. Essa é grande. E tem outros também que você nem imaginaria que estão fazendo esse tipo de coisa, como o FDD. E eles estão fazendo isso, claro, não só em nome dos Estados Unidos, mas também em nome de Israel. Porque tudo isso está meio que interligado, com várias partes participando do planejamento e da propaganda. Por exemplo, Mossad e CIA juntos. Pode apostar que o Mossad está na Ucrânia. E essa também foi a abordagem em relação à Ucrânia. Quero dizer, nem precisamos ir até 2014, mas já em 2004 com a Revolução Laranja, porque isso foi feito de forma bastante explícita. Lembro que Yushchenko, na época ele chegou a chamar a UE de padrinho da Revolução Laranja. Houve, bem, muita interferência foi bastante aberta. E acho que a Revolução das Rosas na Geórgia, em 2003, a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004, essas foram bastante extraordinárias, porque havia um descontentamento genuíno que podia ser explorado localmente. Quero dizer, havia corrupção, déficits democráticos, muitos motivos para se manifestar contra o governo. Mas a disposição para entrar na OTAN, todas as pesquisas indicavam cerca de 20%. Ninguém queria fazer parte da OTAN. Mas qualquer descontentamento sobre corrupção ou o que fosse, foi sequestrado por um objetivo muito geopolítico, que era, vamos entrar na OTAN e enfrentar os russos. Mas a grande maioria dos ucranianos preferia ter acordos de segurança com os russos, não com a OTAN. E foi algo realmente extraordinário de acontecer. Mas, novamente, também na mídia deste país, tudo foi vendido na época como um grande avanço democrático, como uma revolução democrática. Claro, isso fracassou, porque os ucranianos nunca quiseram aquele governo. E então tivemos 2014 novamente, 10 anos depois, fazendo exatamente a mesma coisa, mas claro, de forma mais agressiva, expurgando a antiga oposição do governo. Mas quais foram suas experiências de 2004? Toda a Revolução das Rosas, desculpe, Revolução Laranja, na Ucrânia. Um agente da CIA me disse, Larry, nunca houve uma arma, ferramenta ou instrumento de política nacional tão potente quanto nós agora, porque temos a democracia liberal do nosso lado. Agora pense nisso por um minuto. Eles haviam transformado a democracia liberal em uma arma e usaram todos esses institutos e outras pessoas que estavam fortemente envolvidas no que faziam, país por país, para implementar a democracia liberal. E como ele disse, é uma arma muito poderosa, provavelmente a arma mais poderosa que já empunhamos. E acho que essa era uma descrição, com nuances por toda a Europa, do que estávamos fazendo e do que ainda estamos fazendo. Como eu disse, na Geórgia nós erramos. Na Romênia, não erramos. Tivemos sucesso. Conseguimos tirar Colin Georgescu.
Ele era o que, preliminarmente, parecia que seria o novo líder romeno. Então nós o tiramos. Ele se foi. Não sei exatamente como fizemos isso, mas sei que fizemos porque alguém me ligou e disse que iam fazer, e fizemos. E ele se foi. Naquela semana, eu deveria ligar para ele para conversar, porque uma pessoa que conheço muito bem, o conhece muito bem, e ele estava ficando realmente inseguro, queria que eu conversasse com ele para tentar animá-lo. E eu disse, o que diabos vou dizer? Não o conheço de lugar nenhum. Como vou animá-lo para que ele continue? Ele disse, vão destruí-lo, vão pegá-lo. Eu sabia que iam pegá-lo. E pegaram. Eles estavam fazendo isso em 2004 na Ucrânia. Eles não precisavam ser tão diretos assim para se livrar de pessoas em 2004. Mas sim, estávamos enviando pessoas do Comando Europeu para a Ucrânia já em 2005 e 2006 para começar a trabalhar com, prepare-se, os batalhões Azov e outros semelhantes, a fim de garantir que fôssemos operacionalmente capazes de integrar inteligência, armamentos e outras coisas. E até tínhamos um general 4 estrelas que gostava de pilotar motos grandes, Harleys em particular, que de vez em quando, como general 4 estrelas, subia em sua moto e saía para coordenar ações. Tudo isso estava acontecendo antes do período realmente tenso de 2014, quando tomamos partido de forma tão descarada que foi lamentável. Estávamos trabalhando nisso o tempo todo. Mas se a petição faz parte desse instrumento para mudança de regime, ou revoluções coloridas, como eram chamadas, foi desmantelada agora? Por que o Trump fez esse corte de verbas? Essa é uma grande questão. Perguntei outro dia se Tulsi, como DNI, e Ratcliffe me disseram que o Ratcliffe está por dentro de tudo isso. Ele é a favor de tudo o que está acontecendo. Então eu disse, bom, você está me dizendo que a Tulsi não está e o Ratcliffe está. Como diabos ela vai convencê-la a mudar de ideia? Nenhuma resposta. Se o Ratcliffe é um neocon por excelência, ou seja lá o que for, mas está decidido a manter todas essas coisas funcionando, custe o que custar. E olha, eu sei muito bem sobre a CIA manter as coisas funcionando quando o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado e o secretário de Defesa nem sabem que isso está acontecendo. Isso é prática comum agora. E o diretor vai voltar e dizer, bom, precisamos dar ao presidente uma negação plausível. Você quer dizer que estão matando pessoas sem autorização do presidente dos Estados Unidos e sem um memorando formal de decisão em uma determinação presidencial ou algo assim? Estão matando pessoas em solo estrangeiro? Sem comentários. E isso continua de presidente para presidente, porque o presidente não tem clareza sobre o que está acontecendo no terreno com a CIA. E a CIA se tornou um ator independente dentro do aparato de segurança nacional. E as pessoas alertaram sobre isso. As pessoas alertaram sobre isso quando criamos o DNI também, achando que o DNI seria a pessoa que consolidaria o poder e seria incontrolável pelo presidente. Mas o DNI nunca recebeu dinheiro nem poder sobre pessoas. Trump prometeu fazer isso com a Tulsi, mas até onde eu sei, ele ainda não fez. Se você não tem dinheiro, se você não tem controle do orçamento, e do orçamento secreto também, e você não tem controle sobre as pessoas, ou seja, você não pode transferir pessoas, sua inteligência, seu talento, sua agilidade, seja lá o que for, da CIA para o INR no Departamento de Estado, ou do INR no Departamento de Estado para o escritório ou equipe do DNI, ou para a CIA, ou qualquer outro lugar. Se você não pode fazer isso, então quão poderoso você é? Se tudo o que você pode fazer é discursar, quão poderoso você é? Agora, Trump prometeu dar isso para Tulsi, porque ela sabia disso. E ela fez disso uma condição para aceitar o cargo, que ele desse a ela dinheiro e poder sobre as pessoas. E eu não vi nenhuma indicação disso. Ratcliffe está fazendo o que bem entende, e Tulsi não está realmente supervisionando. E o que Ratcliffe está fazendo é tudo, menos o que eu acho que Trump gostaria que ele fizesse, se Trump soubesse disso.
Então, temos apenas uma bagunça colossal, um tipo típico de bagunça quando um império chega ao fim. E ninguém sabe como controlar. Ninguém sabe como enfiar o dedo na torta e dizer, não, tira essa cereja daí e vá embora. Sabe, você não consegue mais fazer isso porque ficou grande demais, fora de controle demais e dinheiro demais está entrando nisso. Dinheiro, aliás, que só vem das impressoras. Não tem nada por trás disso. Isso é simples e incrível. É impressionante. Cara, eu te digo, como eu disse, aprendi tanto com meus alunos, se não mais, nos estudos de caso deles. Mais de 400. Estudamos de tudo, desde a Guerra da Coreia até a incursão de Obama na Líbia. Você sabia que pilotos noruegueses de F-16 lideraram o bombardeio da Líbia? Desculpe, eu disse Líbano antes. Pilotos noruegueses de F-16 lideraram o bombardeio da Líbia. Acho que lançamos 10% das bombas na Lua. Temos 5 milhões de pessoas. Mas isso foi bom para promover Jens Stoltenberg. Um deles foi entrevistado na minha presença. Não posso falar mais nada além disso, mas ele foi entrevistado na minha presença. Era um cara jovem, bonito, piloto de F-16, se não me engano. Mas ele estava tão empolgado, porque finalmente tinha lançado bombas em seres humanos de verdade. Eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, você acha que isso é uma conquista? Você é norueguês e acha que isso é uma conquista? Lançar bombas em seres humanos vivos? Ok. Tudo bem, acho que é assim que a Força Aérea pensa. Sim, eu acho que na época houve algumas reportagens na mídia dizendo que ele havia dito ao primeiro-ministro sueco que isso era um ótimo exercício, uma boa maneira de testar as forças armadas, que eles deveriam participar disso. Mas sempre tive curiosidade sobre até que ponto o envolvimento da Noruega na Líbia em 2011 ajudou a impulsioná-lo para o cargo de secretário-geral da OTAN. Foi o intervencionismo que o colocou em boa posição em Washington? Ou foi também, imagino, o apoio dele à expansão da OTAN? Acho que começou bem cedo. Pelo que me lembro, ele foi fundamental para conseguirmos apoio político, não só de 1 ou 2 países, acho que foram 4 ou 5 países, que nos ajudaram a obter apoio político após o 11 de setembro para o que estávamos fazendo. Fizemos um quadro colossal depois do 11 de setembro, e o que ele mostrava eram missões diplomáticas e outras missões no topo, países do lado esquerdo, e em cada quadrado criado havia um canto. O que dizia era, a Dinamarca fornecerá apoio político e nosso embaixador cuidará disso. A Alemanha fornecerá isso e aquilo, e o secretário de Estado cuidará disso. O Paquistão exigiria que o presidente fizesse uma ligação telefônica e que o secretário de Estado ou o vice visitasse Islamabad, porque precisávamos de direitos de sobrevoo, precisávamos de direitos de passagem, precisávamos de ajuda com logística, e o Uzbequistão também. Então esse quadro tinha todos os países do mundo nele, e cada embaixador e cada membro do gabinete que implementaria o que quer que o presidente dissesse para fazer em relação àquele país, caso fosse necessário ir além do embaixador. Incluía assistência militar, incluía apoio político, todas essas coisas. E realmente conseguimos um ótimo apoio, David Maxstroth, do Jens Stoltenberg, nesse processo. Então isso foi sendo construído por um bom tempo, eu diria, após o 11 de setembro. Por cerca de um ano, ou algo assim. Porque demorou um pouco para conseguirmos colocar essa matriz em prática e todo mundo começar a trabalhar nela. Mas provavelmente, eu diria que pelo menos de 2003 em diante, estava indo de vento em popa. E nós estávamos identificando pessoas o tempo todo. Estávamos descartando algumas delas porque dizíamos, não, essa mulher ou esse cara não é o tipo de pessoa que precisamos. Ok, risca esse. Vamos atrás dessa pessoa ou daquela. E tinha gente no campo fazendo isso.
E nossos embaixadores, nossas equipes nos países estavam fazendo isso. Sabe, o Powell às vezes era o instrutor, às vezes a CIA era o instrutor, às vezes o Departamento de Defesa era o instrutor, por assim dizer. Mas Powell tentou manter o controle e tentou entender o que estava acontecendo na equipe do país. Muitas vezes, bem, não sei se você sabe disso, mas nossas equipes de país têm todos os elementos da nossa burocracia nelas. E as maiores têm vários membros dessa burocracia. Então, por exemplo, você pode ter um chefe de estação da CIA e todo tipo de pessoas sob cobertura diplomática trabalhando para a CIA. Muitas vezes, o embaixador naquele país e a equipe do país em geral, que são civis, por assim dizer, não sabem o que a CIA está fazendo a partir da embaixada deles. Muitas vezes, o comandante militar convencional responsável por determinado país em sua área de responsabilidade não sabe o que a CIA está fazendo em sua AOR. Então, é extremamente complicado. E Powell às vezes estava ciente do que estava acontecendo, e às vezes não estava. Se George Tenet decidisse que não queria que Powell soubesse, Powell não ficava sabendo. E isso continua até hoje. Se a CIA não quer que o embaixador e a equipe do país, com exceção do chefe da estação, saibam o que está acontecendo no Paquistão, então eles não ficam sabendo. Agora, o diretor da CIA às vezes diz: não quero que o embaixador tenha que mentir. Porque se o embaixador for informado sobre essa operação e depois for questionado pela imprensa, ele vai ter que dizer que não pode responder à pergunta, o que nenhum embaixador quer fazer, ou vai ter que mentir. Não queremos que ele tenha que mentir. Então não vamos contar para ele. Esse é um baita de um pretexto para manter sua equipe no escuro sobre algo que você está fazendo no país dele e que pode ter consequências graves se vier a público. Mas foi assim que aconteceu. E nós realmente trabalhamos a Europa. Quero dizer, nós trabalhamos a Europa. Quando me perguntam por que a Europa está tão envolvida nessa questão da Ucrânia, eu digo, bem, fomos nós que fizemos isso acontecer. Essa é uma guerra entre Washington e Moscou, não entre Kiev e Moscou. Kiev é o instrumento da nossa guerra.